noite, nessa oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Josué, pastor Celso, pastor William, que é o nosso pastor aqui da sede. Louvo a Deus por cada um e também os irmãos que nessa noite vieram para ouvir a palavra, para se alimentarem um pouco mais da palavra de Deus, para falar com Deus aqui na congregação, porque com certeza cada um tem o seu momento a sós com Ele, no particular, na sua casa, no seu aposento, e isso é importante demais, porque aqui é uma extensão da nossa casa, e não podemos nos limitar a somente alimentar as nossas almas quando nós estamos num culto, quando nos reunimos aqui. É muito bom quando podemos orar juntos, porque muitas vezes quando ouvimos a oração do nosso irmão, isso nos ajuda, nos motiva, nos deixa mais motivados, também por algumas dificuldades que muitas vezes enfrentamos durante o dia, durante a semana, e assim nós prosseguimos. Mas nada substitui aquele momento nosso a sós com Deus, aquele particular que você fala, que você para um pouco, que você se cala, que você ouve a voz do Senhor, que ao ler a palavra ela toca no teu coração, pessoal, particular, e isso é algo extraordinário, e nós não podemos perder esse hábito de estarmos a sós com Deus. Aleluia. Meus irmãos, não é um ensino, é uma reflexão. Vou deixar o ensino para o pastor, o pastor da igreja, da congregação. Eu quero refletir com os irmãos uns minutos aqui, numa palavra que ninguém gosta de passar, e também é uma palavra muito curta, ela é pequena, é a palavra dor. Quem já não sentiu dor? Todos nós sentimos, Principalmente quando chega os 50 anos, dói tudo, Dói aqui, dói ali, dói tudo. Mas não é essa dor que nós queremos aqui falar nessa noite. É um pouquinho sobre uma dor que, às vezes, essa dor, ela nos traz algo positivo. E é até meio estranho, porque geralmente a gente diz assim, dor, Dor é alguma coisa que ninguém quer passar, ninguém quer ter, ninguém gosta de sentir dor. Mas a dor é uma parte necessária da nossa vida, ela é necessária. Todos nós evitamos a dor tanto quanto possível, não é mesmo? É a mesma coisa, só que a dor ela faz parte da nossa vida. É a mesma coisa quando uma criança ela vai ali no fogão e às vezes coloca a mão ali e queima, Queima a mão, ela sente dor, mas depois que ela sentiu aquela dor, dificilmente ela vai querer colocar a mão lá novamente, porque ela sentiu dor, ela sabe que ali tem um perigo, E aquela dor vai fazer com que ela não faça mais não tome mais aquela atitude. E nós, seres humanos, adultos que somos, não escolhemos, mas mesmo assim, nós precisamos reconhecer o valor que tem também a dor. E essa palavra que nós lemos aqui, do livro de Jó, tem a tradução da Nova Bíblia Viva, que diz que é o mesmo verso, mesmo versículo, só que a tradução, ela diz assim: feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas suas mãos curam. Oh, aleluia, glória a Deus. Que as mãos poderosas do Senhor, elas sempre estão liberadas sobre as nossas vidas para fazer aquilo que
um Dorflex não faz, aquilo que uma receita de um médico não pode tratar, não pode produzir. Muitas vezes simplesmente ela tira a dor daquele momento, simplesmente ela não trata do problema, ela tira a dor. Mas as mãos do Senhor, as mãos poderosas do nosso Deus, elas fazem aquilo que ninguém pode fazer. Amém? Aleluia. Então a dor é um dos tijolos para a construção da nossa vida. E é importante compreender que a dor, ela não significa sempre que Deus está desgostoso comigo e com você, porque tem pessoas que pensam que porque estão sentindo e atravessando um momento de dificuldade, de dor, de um certo sofrimento, acham que Deus, Ele esqueceu, Ele não se importa, que Deus, Ele está muito longe, está distante e está tudo errado. Não quer dizer que Deus está desgostoso de você ou de mim. Deus é um Pai amoroso, sim, cheio de sabedoria, de graça, misericórdia. Ele demonstra a sua sabedoria mostrando-nos misericórdia e trazendo correção. Deus, Ele corrige, como a palavra diz, que aquele que ama, Ele faz o quê? Ele corrige. O Pai que Ele ama, Ele corrige. Ele não fecha os seus olhos para a correção do seu filho, né? Não, Ele corrige. Até o sábio, ele disse que a correção, ela tem um nome, é a vara da correção. Então, essa correção, ela se faz necessária para que nós estejamos no centro da vontade, estejamos no caminho certo, rumo em direção ao Senhor, conforme a sua palavra. Então, é necessário uma correção, para que a gente entenda que, poxa, saímos do rumo, precisamos voltar. Então, Deus, Ele nos corrige, um Pai amoroso, um Pai cheio de sabedoria, cheio de misericórdia, Ele corrige de alguma forma as nossas vidas, né? Então, algumas vezes isso envolve dor, algumas vezes. Mas qual é o valor da dor que sofremos? Será que você já parou para pensar? Tem muitas vezes que chegam até nós, pastores, reclamando de diversas dificuldades, situações, e acham que a dor, ela não deveria. Não, a gente até pensa humanamente falando, né? Não deveria, porque ninguém gosta de dor, mas ela faz parte e se faz necessário para algumas coisas positivas na nossa vida, para nos aproximar de Deus muitas vezes. Então, a dor, qual é o valor dela? O valor dessa dor que nós estamos sofrendo, que benefício nós ganhamos com a dor e que propósito cumpre essa dor em nossa vida? Podemos considerar algumas coisas. A dor, fundamentalmente, ela nos leva a buscar Deus. Em algum momento que você sentiu dor, que você esteve em dificuldades, essa dor, ela te levou a que distância de Deus? Ela te levou para longe ou para perto de Deus? Porque a dor, ela pode também, muitas vezes, diante das escolhas que nós fazemos, ela pode nos levar para longe do Senhor. Mas ela, geralmente, um filho que ama o Senhor, que conhece a sua palavra, que anda em conformidade com a sua vontade, que tem o seu particular com Ele, que conversa com Ele, que caminha com Ele, que está na sua direção, ele sabe que essa dor o levará para mais perto do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Então, a dor, ela nos leva a buscar a Deus, e muitos de nós nunca buscaríamos ou responderíamos a Deus se não fosse a dor. Não é dessa forma? Tem quantas pessoas que nós conhecemos, você conhece, que está próximo de você, que faz parte do seu do hall de amigos, de pessoas que convivem com você, de testemunhos que ouvimos, de pessoas que viviam nas drogas ou tantas outras situações aí, e que precisaram estar à beira da morte, né? O meu pai é um exemplo disso, e a minha irmã Jussara está aqui, e sabe que no momento de dor, de dificuldade, quando estava no último ali, entregue nas drogas,
Foi esse momento em que o levou a pensar sobre a situação que ele se encontrava, à beira da morte, ele estava morrendo. E ele pediu socorro naquela hora, e Deus o socorreu. E quantas pessoas vivem nessa situação, à beira da morte, né? Estão ali, à beira do abismo, mas quando elas realmente, elas reconhecem que elas não têm mais condições de seguir, a sua vida está por um fio, e que um médico já deu o seu diagnóstico, a sua última palavra, quando ela começa a pensar, ela começa a lembrar também, porque a maioria dessas pessoas já ouviram em alguma circunstância da sua vida, elas já ouviram falar de Jesus, ouviram a palavra, ou quando criança, enfim, elas começam a lembrar, e elas vão para quem? Para Deus. Senhor, socorre-me, me dá mais uma oportunidade, eu preciso, Senhor, se Tu me curares, se tirares essa dor, se Tu me livrar da morte, eu assim farei. Então a pessoa ali, ela faz os seus votos, enfim, ela faz suas promessas, mas enfim, diante da dor. Então, a dor, muitas vezes, ela leva a pessoa a buscar a Deus e a encontrar a salvação também. A dor também, ela traz um crescimento espiritual. Ela traz o crescimento espiritual, ela traz um crescimento emocional, ela traz maturidade mais rápido também. Porque a pessoa que ela sente dor, porque eu não falo aqui simplesmente de uma dor física, mas existem muitas dores. Quem nunca perdeu alguém próximo? Quem nunca sentiu a dor da perda? Quem nunca sentiu a dor de uma palavra que lhe feriu profundamente e às vezes guardou no seu coração, convive com aquilo, às vezes não abre o seu coração para liberar o perdão e carrega uma dor. É como que uma sacola de pedras que está carregando uma bagagem na sua vida e que sente dor, porque aquilo ali atrapalha a sua vida, atrapalha os seus negócios, atrapalha o seu relacionamento em casa, com o seu cônjuge, com seus filhos. Então, a dor, ela muitas vezes, ela faz com que a gente, diante dessa situação, busque, né, um crescimento espiritual, tá, emocional e essa maturidade de alguma forma. Por quê? Porque algumas vezes nós vamos, muitas pessoas quando estão, que nós falamos aqui, estão na palavra, ouvem, atentam para a palavra, não são aqueles ouvintes que ouvem, mas simplesmente não praticam, mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e pratica. Então ele se guarda isso no seu coração, esse peso, essa dor, ele libera o perdão, ele reconhece, ele procura onde está o erro, ele corrige, ele levanta onde caiu. Então ele começa a crescer espiritualmente. Então a dor, ela também traz um crescimento e maturidade. Eu não sei se você tem percebido isso na sua vida, mas se de repente você não percebeu até aqui, talvez você está até fazendo uma campanha, né? Você vem numa quinta-feira ou no outro dia qualquer, você faz uma campanha, Senhor, essa dor que está me matando. De repente, agora é um momento para você refletir também que qual é o valor desse sofrimento, dessa dor na tua caminhada, na tua vida. Será que essa dor, ela não está te proporcionando alguma coisa a mais para você chegar um pouco mais perto de Deus, para aprofundar as tuas raízes, ter uma vida um pouco mais de intimidade com o Senhor? Será que não está trazendo isso? Talvez você até aqui não percebeu e está pensando que Deus está longe, que Deus não está te ouvindo, que Deus não atende o teu pedido. Não é nada disso. É que Deus, através dessa dor, através dessa situação, está procurando te ensinar alguma coisa, para que você saiba que Ele sempre estará contigo. Aleluia! E também,
A dor, ela ara o campo improdutivo e duro dos nossos corações e mostra-nos o que realmente está lá dentro. A dor faz isso. Por quê? Porque nós revelamos, quando nós conversamos com as pessoas, no nosso dia a dia, nós revelamos o que está no nosso coração, né? A dor faz isso. Porque quando nós sentimos, nós queremos culpar alguém. Mas essa minha dor é por tal motivo. Se tu não fizesse tal coisa, se não fosse o fulano, se não fosse essa situação, aquilo, eu não estaria desse jeito. E muitos atribuem essa dor a Deus. Mas se deu, por que Deus faz isso comigo? Né? Então, a dor, ela também, ela ara o campo improdutivo e duro dos nossos corações. Olha um pouco para o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, não foi fácil, mas aquela multidão se reuniu num determinado momento, saíram quando estavam no deserto, algumas situações aconteceram, e ali o campo duro do coração daquele povo estava sendo também arado, para que eles entendessem algumas situações, que Deus queria que eles dependessem dele. Mas só que o povo estava ali com o seu coração tão endurecido, sentiam, parece que uma dor de algumas situações que aconteciam, e o medo era tanto, que eles só sabiam falar coisas ruins, reclamar, murmurar. Eles não conseguiam ver nada de bom, ou nada de um futuro melhor, de uma porta que viesse se abrir. E tem muitas pessoas hoje que agem dessa mesma maneira. Se nós não olharmos e estivermos olhando para a palavra, se nós não cuidarmos e não avaliarmos e não nos policiarmos, meus irmãos, nós viveremos exatamente assim como o povo de Israel quando estava no deserto, reclamando de tudo, de qualquer dor que viesse a sentir no momento. Nós agimos da mesma maneira. Nós estamos vivendo uns dias em que o Evangelho, ele está sendo feito da forma que cada um acha que deve de fazer. Cada um tira uma palavra que acha que não cabe a ele, que vem, parece que isso ali está ofendendo, e a pessoa começa a modificar o Evangelho e querem viver um Evangelho modificado segundo eles, e não eles viverem segundo o Evangelho. Então, nós precisamos entender que essa dor, ela muitas vezes, ela nos mostra realmente quem nós somos lá dentro, verdadeiramente. Porque quando está tudo bem, é fácil a gente cantar, porque daí a gente ergue as mãos e canta com facilidade. A gente faz as coisas com um sorriso nos lábios. A gente abraça o irmão quando vai cantar. A gente consegue, entende? A gente vai em mais pessoas Mas quando a gente sente dor, muitas vezes queremos estar sozinhos, queremos estar no nosso quarto, fechado, não queremos falar com ninguém. É difícil proferir uma palavra de gratidão a Deus, porque a dor muitas vezes nos leva a ver só coisas ruins. Mas Deus quer nos mostrar coisas positivas, Deus quer mostrar coisas boas através da dor na nossa vida. Nós precisamos enxergar isso. Amém? Aleluia. Então, a dor, ela ara o campo improdutivo e duro dos nossos corações e nos mostra o que realmente está lá dentro e quem nós somos. A dor, ela se torna o teste da obediência. Teste da obediência. Porque quando sentimos dor, primeiro é que tem aqueles que são tão teimosos, né? Que daí você vai no médico, porque está sentindo dor, mas o médico te receita um remédio e você diz: não, eu não vou tomar esse remédio. Não vou tomar porque eu não tomo remédio. E aí foi no médico, estava sentindo dor, necessitava daquilo ali, mas por ser teimoso demais não quer tomar. Por quê? Porque tem algumas indicações, contraindicações, ele mesmo vai olhar, vai avaliar algumas situações e ele não quer tomar. E nós fazemos muitas vezes assim. Mas a dor, ela se torna o teste da obediência. Por quê? Porque é na dor que nós realmente somos testados ali. Olha para Jó.
Não tem ninguém mais do que Jó, nesse momento, para nós olharmos e avaliarmos a situação que ele se encontrava, de dor, em todos os aspectos, em todo sentido, não era somente físico, muito mais físico, porque quando toca na gente, é fácil quando é o outro, né? Vamos orar, irmãos? Vamos. Pelo fulano? Vamos. Mas quando é a gente, parece que assim, ai, será que Deus vai fazer alguma coisa para mim? Será que Deus vai querer me curar? Será que Deus... Entende? Aí parece que as nossas forças parece que diminuem quando é com a gente. Aí a gente parece que aí não vem, não congrega, a gente começa a se isolar, porque é com a gente, porque tocou na gente, a dor é na gente. Mas Jó, ele sentiu em todas as áreas dor, mas as suas atitudes revelaram que realmente quem ele era lá dentro, quem Jó era, sem ser aquela pessoa que estava só no meio da multidão. Não, quem ele era quando estava longe de todos aqueles que conheciam ele e que ele conhecia. Revelou realmente quem ele era, o seu caráter. E muitas vezes essa dor vai revelar realmente quem nós somos. Porque às vezes é tão fácil quando a gente vem no culto, está com os irmãos, cantamos, está tudo bem. Mas quando está difícil, aí nós revelamos, porque começamos a reclamar, começamos a nos queixar, a falar mal desse, mal daquele outro, por causa da dor. Não é dessa forma? Só que nós precisamos avaliar. Avalie a sua vida, examine você, examine o seu momento de dor, o que você tem feito, quais são as suas atitudes nesse momento, porque a dor, ela também se torna o teste de obediência. Antigamente a gente cantava muito, hoje não se canta, não se canta mais. A gente cantava quando eu era, vamos dizer, quando eu era pequeno, né? Que eu ainda continuo e, como diz alguns, né? Agora é até a eternidade. Mas a gente cantava, né? Eu quero ser Senhor amado, né? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então a gente cantava muito, muito, mas só que às vezes a gente canta, e não só essa canção, hoje tem outras, né? Mas para nos quebrar, para nos moldar, né? Só que quando acontecem essas situações na nossa vida, porque isso é de uma forma gradativa que vai acontecendo, não é do dia para a noite, vai acontecendo, e às vezes nós não queremos aceitar, nós não aceitamos, opa, não, o que é? Não, comigo não, a dor, aí nós nos revelamos, aí não aceitamos. Não que nós não estamos vivendo aqui, irmãos, não estou aqui pregando um evangelho, daquele de, um coitadinho, de aceitar a doença, de viver sempre encurvado, não é nada disso. Mas eu me refiro a situações que acontecem e que não deveria fazer com que a gente nos curvasse, baixasse nossas cabeças e ficasse olhando só para o obstáculo, para a dificuldade, não. Nós precisamos erguer nossas cabeças e olhar que Jesus, Ele está acima de qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer doença. Deus, para Ele não tem barreira. Ele está sempre pronto para abençoar, para ajudar. Agora, se não aconteceu naquele momento, irmão, não se entristeça, não desista de lutar, não pare na caminhada, continue, porque Deus continua sendo Deus. Aleluia. Então, devemos obedecer, mesmo que nos custar e nos causar dor. Obedeça. Então vamos crer que Deus está em algum lugar. Será que às vezes nós não cremos, né, que Deus está em algum lugar da dor, mas Deus está também, Deus está. Vamos crer que até a dor está sob o seu controle, está sob o controle de Deus. A dor, ela revela as atitudes do coração. Quando estamos com dor, é fácil para a rebelião se intrometer. A rebelião, ela é uma resposta perigosa à dor, porque se acarreta mais problemas do que resolve. Então, é muito fácil no momento da dor, a pessoa, ela dá lugar à rebelião. Muito fácil. Então, cuidado com isso, cuidado. Pense bem, está sentindo dor? Deixa bem claro, irmãos, essa dor que eu me refiro aqui, não é uma dor
essa dor física somente, mas é uma dor que ela vem através de algumas circunstâncias, e que ela te leva a ficar pensando o que você está fazendo, se você tem valor ou não tem, que começa a colocar um ponto de interrogação na tua vida com respeito à tua vida também com Deus. É essa dor que eu me refiro. Então, essa dor, ela revela as atitudes do coração, e se nós não cuidarmos, ela vai fazer com que essa rebelião se intrometa na nossa vida, e cuidado com isso. Então, quando permitida, a dor, ela torna-se a ocasião para a manifestação também da misericórdia de Deus. Oh, aleluia! Então, quando permitida, a dor, ela torna-se a ocasião para a manifestação da misericórdia de Deus. Irmãos, lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Lembram daquela mulher que ela chegou, aquela sírio-fenícia, se eu não me engano, ela que tinha uma filha que estava endemoniada. Ela não tinha o direito de pedir a Jesus, não tinha. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, do que tudo ele havia feito, de tantas coisas que estavam acontecendo, por onde ele passava, tantos milagres que aconteciam, ela arriscou sua vida e pensou: eu vou até lá, né? Estou nessa situação, não sei mais o que fazer. A dor estava na vida dela, e era uma dor de vergonha por causa da filha, uma dor, o sofrimento por ter uma pessoa como filha sua dentro de casa, possessa, endemoniada, não sabia mais o que fazer. Imagina, a gente não sabe porque a história não diz o que ela fazia quando estava endemoniada. Mas imagina, irmãos, uma pessoa endemoniada, né? A atitude dela, porque ela faz coisas que ela não sabe, ela está ali sendo controlada por um espírito maligno. Então essa mãe estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Ela foi até Jesus. A dor era intensa, em todos os sentidos. Ela foi até lá, e quando ela chega até Jesus, que ela pede, ela se dirige a ele, ela tem algumas respostas, e uma das respostas era o silêncio de Jesus. Aquilo incomodou? Sim. A outra atitude foi que, quando Jesus se dirigiu numa palavra, chamou ela, não, de cachorrinho, não, eu não vou tirar agora a palavra, a minha prioridade não é essa agora, falou para ela. Não é essa, não vou tirar a comida da mesa e dar aos cachorrinhos. Então ela, naquele momento, parecia assim ter um insulto, e imagina ela já com toda aquela situação, naquela dor, mas também era um teste que Jesus estava fazendo naquele momento, que revelaria a atitude do seu coração. Só que a Bíblia diz, a palavra diz, que ela inclinou-se. Ela, naquela atitude, irmãos, ela poderia ter desistido, virado as costas, falado um monte de palavrão, xingado, que homem grosso, né, eu vim procurar, puxa, tantas coisas que aconteceu, tanto milagre, agora, né, e poderia ter falado um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que ela adorou. Tem uma tradução, é a de Mateus, que diz que ela adorou. Qual tem sido a sua atitude diante da dor? Qual tem sido a tua atitude diante de uma situação que você se encontra e que talvez você está procurando uma solução, talvez até de uma forma errada? Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele se importa com a tua dor. Deus te trouxe aqui nessa noite mais uma vez, como de tantas outras, para curar algumas feridas e dizer que lá no teu particular, lá no silêncio, lá no teu quarto, lá no teu aposento, lá na frente da pia, onde você está lavando a louça, lá no teu trabalho, lá no escritório, seja onde você estiver, no teu particular, Deus está assistindo a tua dor. Você não está sozinho. Aleluia, glória a Deus. Então permita que essa dor, ela se torne uma ocasião para misericórdia de Deus. E para isso acontecer, nós devemos aceitar a dor e responder corretamente a ela. Glória a Deus.
eu quero encerrar as minhas palavras aqui, teria alguma coisa mais, mas eu quero encerrar. Quando diz aqui, o verso, Tiago, no capítulo 5, verso 11, que ele diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vistes, olha só, vistes aqui a paciência de Jó, porque é um exemplo, eu teria aqui para falar da declaração, enfim, né? Porque foi vamos dizer que a vida de Jó é um segredo, nesse texto, nessa história, é um segredo para nós termos para a nossa vida, como a gente vencer essa prova, essa dor, essa aflição, essa tribulação. E Jó venceu, e Tiago aqui, ele diz aqui, Paulo escrevendo, me perdi aqui, é Tiago, né? A carta aqui é Tiago, isso, quando ele diz que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó. Então, ou seja, todo aquele sofrimento, aquela dor que ele estava enfrentando, mas aquela situação, aquela dor fez com que revelasse o que havia dentro do seu coração. E a revelação estava muito clara, quando ele disse algumas vezes, ele disse para sua esposa, foi uma das revelações, quando ele disse: mulher, nós aceitamos tantas coisas que aconteceram, boas que aconteceu, agora não podemos aceitar também o mal. Algumas vezes, em algumas situações que nós vimos ali, o Jó, ele adorando a Deus em diversas situações, se sentindo sozinho, sentindo até desamparado ali pela família, porque só tinha agora esposa, os filhos não tinha mais. A situação era de dor, era dificuldade, era enfermo, estava com feridas, chagas de morte, mas Deus não tinha esquecido ele. Você sabe muito bem que nesse contexto todo ali, que Deus também estava mostrando para o inferno, para o diabo, de que o que Jó tinha dentro do seu coração não era uma fortaleza que fazia com que ele tinha os tesouros, a sua riqueza, a sua família, isso dali que era a sua garantia. Não era. Tudo que havia dentro do coração de Jó era o desejo de servir a Deus com integridade. Era isso, e justamente isso se revelou às pessoas. Então, aqui em Tiago ele escreve: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus deu um fim a ele, restituiu. Deus fez algo extraordinário, porque Jó, no momento de dor, ele soube fazer a escolha, ele revelou tudo aquilo que havia dentro dele, que era o desejo de adorar verdadeiramente o Senhor, de servi-lo com integridade, de adotar um estilo de vida de adorador, porque adorar a Deus não é só, a pessoa pensa: vou adorar a Deus, aí vem para a igreja para cantar. Não, adorar a Deus, você adota, é o estilo de vida. Então eu pergunto nessa noite: a dor tem feito você se aproximar de Deus? Eu quero orar por você nesse momento. Você pode se pôr de pé? Aleluia. Deus não te esqueceu. A dor que talvez esteja dentro de você, nessa noite, essa palavra eu tenho certeza, porque é uma palavra que o Espírito Santo é que ele age nos corações. Não é a palavra minha, é a palavra de Deus. Ela mesmo diz aqui, e nós lemos: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. As mãos do Senhor, nessa noite, elas querem curar você. Quantos que têm guardado algumas feridas no seu coração? Deus nessa noite quer curar você. E eu quero orar.